Fala galera, tudo bem? Esse é o canal da Engenharia Aplicada em Campo, EAC Treinamentos, trazendo conteúdo até você. Meu nome é Dario Pereira e eu vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre rolamentos. Vamos lá? Galera, mas antes, vai lá, faz a sua inscrição, deixa aquele like, dá o valor aí no nosso conteúdo, deixa aquele like e ative os sininhos, porque você não vai perder nenhum conteúdo, o YouTube vai avisar você quando sair vídeo novo aqui. Vai lá que eu aguardo aqui. Bom, agora galera, fez a sua inscrição, tá tudo certinho. Tenho certeza que você não vai perder nenhum conteúdo, porque os conteúdos daqui são para agregar na sua carreira profissional, tá legal? Então, bora lá agora ver sobre rolamentos. Vem comigo. Então galera, nós vamos falar aqui sobre rolamentos. Pessoal, rolamentos são elementos de máquinas importantíssimos, tá? Toda a parte, todo o mecanismo, todo projeto que for dinâmico, com certeza absoluta vai ter um rolamento lá de algum tipo. Então fique atento, tá? Se tiver alguma dúvida, comenta aí embaixo que a gente vai respondendo. Nos comentários aí também, aí embaixo, tem o link do canal do Grupo da Engenharia, tá? É um canal mais antigo nosso, então vai lá, já se inscreve, tá? Tem muito mais conteúdo lá e vocês vão ver o que eu mostro aqui, o que eu estou tentando ensinar aqui para vocês, vocês vão ver lá aplicado em campo, da nossa empresa, da nossa equipe interna aqui, tá legal? Hoje nós vamos falar aí sobre os 6 tipos de rolamento, os 6 tipos mais comuns, tá galera? Tem bastante outros aí que eu vou comentar, mas aqui a gente vamos focar em alguns principais aqui, tá legal? Então nós temos o rolamento de esferas, geralmente a gente fala rolamento rígido de esferas, tá legal? Rolamento de rolos cônicos, tá? Capa cônica. E aí rolamento de rolos cilíndricos, tá? Rolamento autocompensador de rolo, rolamento autocompensador de esferas e rolamento axiais de esferas, tá? Então tem axiais de rolos, tem vários tipos. Tem rolamento agulha, que ele é um rolamento de rolos minúsculos, tá? Então a gente chama rolamento agulha, que ele é com uma carga muito maior, mas nós vamos falar aqui, como disse, dos principais, senão o vídeo fica muito extenso, né? Nós podemos falar num próximo sobre outros tipos, tá legal? Então, nós temos rolamento rígido de esferas. Rolamento de esferas, ele tem uma grande utilização atualmente nas principais aplicações de mercado automotivo e industriais. A sua principal característica é a sua velocidade na hora da rotação, sendo assim a maior velocidade de rotação comparada a qualquer outro tipo de rolamento. Então, lembre-se, se for rotação alta, sempre vai ter rolamento de esfera, tá? Mas, por outro lado, vai ter a parte de carga, que vocês vão ver para frente. Então, os rolamentos, galera, ele tem, assim, esse rolamento ele está sem blindagem. Como caracterizar um rolamento? Você pode caracterizar um rolamento, né, com a parte da anel interno, anel externo, né, o elemento deslizante, pode ser esfera, rolo, agulha, e o tipo de blindagem, metálica, de poliamida e tudo mais. Tá legal?
São características aí. Então, rolamento de rolos cônicos, capa cone. Rolamento de rolos cônicos tem a sua fabricação de uma forma que as linhas centrais das pistas dos rolos se convergem, tá? Então você tem aqui, ele é cônico, macho e fêmea. Então imagine que você tem isso aqui, cônico aqui, e aí você tem um encaixe aqui, ele é macho e fêmea. Ele também é um tipo de rolamento axial, tá? Ele tem, se você tem utilizações que você consegue utilizar ele, tanto radial quanto axial. A gente já vai ver o que é isso daqui a pouquinho. Nas atuações de algumas cargas radiais, uma caixa axial tem a sua produtividade no rolamento capa e cone, necessariamente ajustado em pares. O rolamento cônico tem a capacidade de aguentar cargas em ambas as direções, radial e axial. Acabei de falar. Então, geralmente a pessoa monta um contrário do outro quando tem uma caixa de engrenagem com muita precisão. Então ele monta o mancal de forma que o cone e a capa, você venha com a flange, né, aqui e fecha aqui. E você vem com a outra flange e fecha. Ele vai aguentar forças radiais e axiais também dentro dessa caixa de transmissão. Muito interessante. Diga-se de passagem, vai ter assunto aqui no canal sobre caixa de transmissão também. Acompanhe, aguarde e confie. E aí, galera, rolamentos de rolos cilíndricos, tá? Então, ele é um rolamento aí de rolos, só que a composição dele, na verdade, a disposição é cilíndrica. Esse tipo de rolamento tem a sua construção de uma maneira mais simples, em que os rolos de forma cilíndrica ficam em contato linear com a pista, possuindo uma enorme capacidade de carga. Lembra, rotação, esfera, carga, rolos ou agulhas. Uma enorme capacidade de carga, especialmente quando se dá apoio na carga radial, tá? 90 graus com o eixo aí. O atrito dos corpos rolantes e o rebordo do anel são menores, tendo a sua adequação para grandes rotações. Aqui a gente tem um rolamento autocompensador, tá? Rolamento autocompensador, ele também é caracterizado como radial e axial. E ele tem uma compensação do desalinhamento do eixo com o mancal. Então, o anel interno e o anel externo, você tem movimento aí, uma autocompensação desse desalinhamento. Tá legal? Este rolamento obtém duas carreiras de esferas em uma única pista esférica, que é típica no anel externo, dando a se tornar um rolamento insensível ao desalinhamento angular do eixo em relação ao mancal. O rolamento autocompensador de esferas acaba dando uma geração de menor atrito que qualquer outro tipo de rolamento de esferas, permitindo que tenham uma produtividade com uma temperatura bem menor, mesmo estando em altas velocidades. O rolamento autocompensador de esferas tem a sua recomendação para necessidades em que tenha dificuldade desse alinhamento do eixo de ligação ao alojamento de alguns eixos de transmissão de movimento. Então, o eixo com o mancal, tá? O resultado vem de uma boa acomodação do desalinhamento, dando o menor atrito possível na operação entre os rolamentos e uma longevidade maior para a peça. Então, lembre-se que o rolamento rígido de esferas, o rolamento de rolos, ele não faz essa compensação, mesmo ele tendo uma folga que a gente vai explicar daqui a pouco, né? Uma folga interna, mesmo ele tendo aquela folga, ele não compensa desalinhamento. Quem compensa é o rolamento autocompensador. Então, rolamento autocompensador de rolo, a mesma coisa, pessoal, mesma coisa, ele só é para cargas maiores, tá? Mas ele também tem a sua compensação aí do anel interno com o anel externo. Para quê? Para compensar o desalinhamento do eixo com o mancal. Rolamentos axiais de esfera. Eu também tenho axiais de rolos para carga maior. Esse é para uma rotação maior. Então, os rolamentos axiais de esferas de escora simples. O que é escora, galera? Os dois anéis, ele tem as pistas, né? Pistas ou anéis é a mesma coisa, tá? Então, ele tem os anéis de encosto ali, a pista, para o esforço na direção do eixo. Então, ele chama de encosto, escora, tá? São dispostos entre o disco de rolamento do lado do eixo e o disco de rolamento do lado do alojamento.
e o seu ângulo de contato é de 90 graus. Esse tipo de rolamento pode suportar cargas axiais em apenas uma direção e podem suportar cargas radiais, e por esse motivo esse rolamento não é indicado para aplicações em altas rotações. Tá legal? Galera, agora nós vamos falar um pouquinho do que é axial, radial, da classificação de rolamento. Então, vem comigo aqui. Então, pessoal, axial, tá? Axial e radial. Então, o que é isso? Radial vocês já conhecem, já ouviram falar, o pneu do seu carro é radial, não é isso? Então, axial, imagina que tem um eixo, tá? E aí você tem o rolamento. Eu vou desenhar o rolamento aqui para vocês, tá? Ó. Então, esse é um rolamento axial. Por que ele é axial? Vamos fazer até o anel de encosto melhor aqui. Olha que bonitinho. Bom, galera, esse aqui, aí tem a gaiola aqui e tudo mais. Então, esse é axial. Por quê? No sentido do eixo, tá? Então, sempre no sentido do eixo, ele vai ser axial. Tá legal? E radial, imagina que você tem o outro eixo, tá? E aí você tem ele aqui, tá? Anel aqui. Então, quando ele é assim e a força aplicada tá aqui tá a força aplicada e aqui tá a força aplicada. Quando ele é 90 graus com o eixo, aí ele é considerado radial, entendeu? Então, 90 graus com eixo, radial. No mesmo sentido do eixo, ele é axial, tá legal? Então, vamos lá aprender agora, bem rapidinho, classificar um rolamento. Como que nós classificamos um rolamento, tá? Você está em campo aí, você precisa classificar um rolamento. Você classifica o rolamento quanto, tá? O elemento girante, vamos dizer assim, tá? Você classifica ele como quanto, né, ao elemento girante, tá? Por exemplo, pode ser esfera, né? Pode ser rolo, tá? E aí pode ser agulha, tá? Agulha mais fininho, tá? Então, quanto ao elemento girante, quanto a força aplicada, tá? Acabei de falar para vocês, quanto à força aplicada. Então, ele pode ser axial ou radial, tá? E o que mais? Quanto à força aplicada, quanto à blindagem, tá? Se ele tem blindagem ou não, na verdade, e quanto à blindagem. O que é isso? Ah, ele pode ser uma blindagem metálica, tá? Ou ele pode ser de poliamida, por exemplo. Eu acho que quanto a isso, pessoal, você já consegue classificar um rolamento. Como você vai especificar ele, tá? Você vai especificar ele em campo quanto diâmetro interno, tá? Ah, eu estou em campo, como que eu faço? Diâmetro interno, diâmetro externo, tá? Altura e a blindagem. Vamos falar assim, né? A blindagem. Se é RS, né? Se é ZZ. RS, galera, é o de poliamida. RS. RS ou DDU, né? O DDU. E aqui, ele é o Z. Se for de um lado só, é Z. Se for dos dois lados, é ZZ ou 2Z, tá? Ou 2Z. Beleza. Tá, então eu consigo classificar, se eu pegar meu paquímetro, eu pegando o diâmetro do anel interno, o diâmetro interno, o diâmetro externo, a altura e a blindagem, eu vou lá no catálogo e acho o rolamento, certo? Isso eu não tendo o código dele. Então, quanto ao elemento girante, quanto à força aplicada, quanto à blindagem, tá legal? Galera, então nós mostramos para vocês como nós fazemos em campo lá, medimos com paquímetro, né?
Diâmetro interno, diâmetro externo, altura e a blindagem. E aí você vai no catálogo, né? E acha o seu rolamento lá. Agora, eu vou mostrar para vocês decifrar o código, tá? Vamos decifrar o código. Eu tenho um rolamento lá, 6.205, tá? Beleza. Vamos começar pelo 5 aqui. O que é esse código, galera? Esse código quer dizer aqui, ó, que ele é o diâmetro, tá? Diâmetro do furo. Então, diâmetro interno, diâmetro do furo, tá? Mas como é que você sabe? Galera, estudei já um pouquinho, tá? Estudei isso aqui, já trabalho há um tempinho com manutenção e eu ficava encafifado com esse código, né? Estudei, fiz Senai, fiz colégio técnico e aí eu fiz um treinamento na SKF e tudo mais e a gente aprende a decifrar esse código aí e é legal você saber porque olhando o código você vai saber várias características. Vou colocar um pouco mais aqui, vou colocar blindagem 2E C3, tá? Vou até colocar um pouco mais de informação. Então, esse cara aqui, ó, ele é o diâmetro do furo. Então, o diâmetro do furo começa lá, né? Vamos colocar, começa com 00, 01, 02, 03, 04 e 05, tá? Eu sei que esse cara aqui é 25 milímetros o diâmetro do furo. Então, aqui é 25 milímetros, certo? Então, esse furo aqui, ele vai utilizar um eixo de 25 milímetros, tá legal? Então, aí eu sei que aqui é 20, aqui é 17, aqui é 15, aqui é 12 e aqui é 10, tá? Logo de cara eu sei. E assim por diante. 6, 7, 8, você vai preenchendo. Aí ele vai de 5 em 5, tá? Ele vem até aqui e depois ele vai de 5 em 5. Aí você coloca 30, 35, 40, tá? Se ele fosse 6.008, 40 milímetros de diâmetro do furo, tá? 6.201, então aqui 12 milímetros, tá legal? Esse código aqui, já vamos para o segundo aqui, tá? O segundo é a classe de diâmetro, galera. A classe de diâmetro. O que é isso? Classe de diâmetro externo, tá? Porque ele vai ser o final aqui 6.005, né? O 2 aqui quer dizer que ele é da classe de diâmetro externo 2. E aí você vai lá e ele tem uma medida. Ele poderia ser 1, poderia ser 0 aqui, poderia ser 3, tá? Alguns rolamentos vão até 3, tem uns que vão até 4, e aí é a classe de diâmetro. O que quer dizer? O diâmetro da esfera dele, por exemplo, já alerta de spoiler, já falei que é um rolamento de esfera, não era para ter falado, mas... Então, o diâmetro do elemento girante dele aí vai variando com a classe de diâmetro do rolamento. O interno vai ser sempre 25, mas o externo vai variando de acordo com o elemento girante, tá legal? E essa classe de diâmetro é esse número aqui, tá? Do final para cá, o terceiro dígito. O último ou primeiro dígito, pessoal, eu já dei um spoiler aí, é um tipo do rolamento, tá? Tipo do rolamento. Se ele for 6, ele é um rolamento rígido de esferas de uma carreira, né? Se ele for 2, ele é um rolamento autocompensador. Se ele for 7, ele é um rolamento de rolos e por aí vai, tá bom? Tem vários tipos de rolamento aí, mas lembre-se, esse é o tipo do rolamento, classe de diâmetro externo e o diâmetro do furo, tá legal? E esse cara aqui, esse cara é a blindagem. Tá? A blindagem. Se não tiver nada, ele não tem blindagem, tá? É a blindagem. No caso Z, ele é uma blindagem metálica, tá? Z metálica. E aí o que acontece? Né? Ele é uma metálica, hein? Para quem gosta de rock, hein? Então ele é uma blindagem metálica. Se ele fosse RS, é uma blindagem de poliamida, né? Umas tem uns anel metálico, mas ela é de poliamida, tá? 90% ou mais disso é tudo totalmente de nylon, de poliamida.
Que mais? Se for só o Z, é blindagem de um lado só. Se não tiver nada, não tem blindagem. Se for 2Z, é blindagem dos dois lados. Ou 2RS e tudo mais. Outra coisa, DDU. DDU também é uma blindagem que ela tem uma retenção melhor para a graxa. Então o DDU é poliamida também. E ele é um outro tipo de blindagem. DDU, RS, tá? É bem parecida. Beleza. E agora C3. Galera, C3 é a folga interna. Que é aquilo que eu falei quase no começo do vídeo. Que o rolamento rígido de esferas, ele não é autocompensador, não compensa desalinhamento. Mas ele tem folga. E por que essa classe de folga aqui? Tem C3, tem C4, tá? E C4 não é explosivo, não. O C3, galera, ele tem uma folga interna para quê? Uso em alta temperatura, tá? Por exemplo, acima de 100 graus, eu não sei o C3 qual classe que ele está de temperatura, a utilização dele agora de cor. Mas ele tem essa folga para compensar se vier a ter a dilatação por temperatura, não ter o travamento desse rolamento, tá legal? Então, falamos aí, deciframos o código do rolamento para você. Bateu o olho agora, já lembra, o código dele inteiro já está aqui, ó, na sua cabeça aí. Legal? Então, galera, falamos um pouquinho a respeito de rolamentos aí, tá? Fiquem atentos, por isso que eu falo, já faz a sua inscrição, deixa o seu joinha aí, se gostou do conteúdo, na verdade, né? E aí, ative o sininho de notificações, porque vai ter muito conteúdo aqui, muitos treinamentos, pequenos treinamentos que vai agregar na sua carreira, tá legal? Então, esse foi o assunto de hoje, espero que tenham gostado. E se tem alguma indicação, né, alguma sugestão, deixa no comentário aí que a gente vai lá e prepara um conteúdo para vocês. Tá legal? Fique com Deus. Até a próxima.